Bem-vindos a mais um podcast do portal Bloom Club. Hoje nós temos a doutora Lígia Baruch, que é doutora em psicologia pela PUC de São Paulo e pesquisa as relações no contemporâneo e colabora com diversas mídias sobre o tema. É autora do livro Tinderelas, O Amor na Era Digital, e no momento está concluindo seu segundo livro que aborda o erotismo nas relações maduras, ou seja, um tema super interessante. Lígia, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Lígia, por você estar aqui com a gente. Acho que é um tema super interessante, um tema que qualquer mulher, né, em qualquer fase da vida tem interesse em saber um pouco sobre isso e muito do aspecto psicológico que a gente tem em relação a essa parte da libido, do erotismo, né, e principalmente na mulher 40+, que a gente sabe que sofre muito com isso. Então a gente vai fazer um papo bem descontraído, a gente vai fazer um bate-papo mesmo, para a gente falar um pouco e a gente mostrar o que você está falando para a gente no seu livro, nos seus livros, né? Uhum. E como a gente pode contribuir para essa mulher que busca esse tipo de informação. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, o que você acha que mais ameaça a libido nas relações longas? É a rotina cansativa? É a falta de novidade? Ou é aquela acomodação que às vezes vai se instalando com o tempo? Ótimo, a gente já está começando no X da questão, né? No pulo do gato. Eu diria que essas três questões comprometem a intensidade e o prazer dos casais, né? A rotina estressante, a gente vive hoje uma questão de falta de tempo que é geral para todas as gerações. A gente vive uma acomodação porque o amor romântico, como construção histórica, fala do momento da conquista, da dificuldade, dos obstáculos, mas depois, no happy end, não conta o que acontece depois que se casam. E é aí que a história verdadeira começa, né? E o desafio maior se estabelece. Como manter uma libido em chama alta numa rotina repetitiva? Então, eu diria que a falta de tempo é um grande estressor, um grande dificultador, as rotinas que se repetem e que vão causando uma falta de novidade, estabelecendo uma certa repetição que muitas vezes transforma um casal em irmãos, em companheiros, mas sem aquele a mais que o erotismo pede, né? Porque a gente sabe que o erotismo precisa de uma certa distância, de um certo mistério para acontecer. Por isso que na conquista tem aquelas borboletas no estômago. E depois de alguns anos de relacionamento, há que se ter outros artifícios, outras artimanhas. Por isso que eu coloquei o nome do livro Artimanhas de Eros. E tem uma questão aí que o hormônio também impacta muito nisso, né? Então a gente sabe que a perimenopausa, a menopausa, tudo isso tem uma questão hormonal que impacta muito nisso também. E você coloca também, acho que no seu livro, muito do aspecto psicológico, simbólico e existencial dessa fase. Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, acho que a questão do desejo é multifatorial. Então, primeiro, eu sempre digo, vamos partir do biológico, da questão médica e observar como a gente pode estimular a libido. Mas sabemos que isso só não basta, porque é múltiplo. Não adianta você estar com o seu corpo perfeito se você está numa relação estagnada, se você está com a autoestima destruída. Então, no livro, eu tento abarcar esse aspecto, além do aspecto fisiológico, né? Sabemos que a perimenopausa e a menopausa é um grande abalo na questão da libido e do desejo, né? Mas eu acredito que o desejo pode ser reacendido apesar desses desafios fisiológicos, né? E na minha pesquisa, a primeira pesquisa que eu fiz em 2011, eu já encontrei alguns exemplos disso, que depois eu vou detalhar melhor. Tá bom. Não, a gente sabe, essa questão hormonal, ela é realmente impactante, né? Porque a gente sabe que na menopausa, na perimenopausa, a gente já tem uma queda muito grande da testosterona na mulher, que já é uma testosterona baixa, e quando a gente entra na menopausa, essa queda é muito mais acentuada, né? Então a gente tem toda uma questão dos relacionamentos longos associada a uma questão hormonal e isso acaba impactando de uma forma muito ruim, né?
E Sim. que para o manejo, por exemplo, num consultório ginecológico, para você ter essa reposição, é uma reposição muito fina, porque a gente sabe que se a gente pesa a mão no uso da testosterona, por exemplo, a gente tem efeitos colaterais que acabam sendo muito mais deletérios para essa mulher, né? Isso, por isso que é tão importante, Rô, essa relação próxima, né, médica-paciente. E eu sempre incentivo que as pessoas que eu acompanho procurem, levem as dúvidas e abordem de uma forma muito franca essa questão com as suas médicas. Uma coisa que eu descobri, entrevistando 5 mulheres que foram casadas por mais de 20 anos e depois elas se separaram, foi que, independente delas estarem atravessando a menopausa ou a perimenopausa, o fato delas estarem vivendo algo novo superou a crise hormonal. Sim, isso não tem dúvida, né? A Isso rotina, é incrível. ela atrapalha muito, né? Acho que muito mais do que a Muito. questão hormonal, né? Muito. Por isso que você vê, às vezes, mulheres que estão casadas em relações que têm uma satisfação, mas que não têm um erotismo trabalhado, vamos chamar Sim. assim. Se elas se separam, porque a gente sabe que tem o divórcio grisalho, que é um número altíssimo de casais que se separam depois dos 40 anos, em função da saída dos filhos, em função de uma perda de sentido da permanência enquanto casal. Sim. Então, em termos numéricos, casais com mais de 20 anos tendem a se separar. E foi por isso que eu resolvi pesquisar essa faixa etária. E eu queria entender como as mulheres atravessavam essa crise da menopausa, do divórcio, e como elas entravam novamente no mercado matrimonial. Então, eu pesquisei mulheres divorciadas e o que eu encontrei nelas, eu acho que serve como, digamos, pistas para as casadas e para as mais jovens que também vão chegar Sim. nessa situação. E qual foi o pulo do gato? Bem, o pulo do gato, eu já vou contar um pouco para você, é que quando essas mulheres não tinham mais um parceiro fixo e sabiam que não seria tão fácil encontrar uma parceria para ter uma relação sexual, elas investiam muito ao encontrar alguém. E ao encontrar essa pessoa, não era tão importante se elas estavam com o corpo perfeito, se elas estavam no peso ideal, elas queriam aproveitar. Tipo, eu tenho hoje isso, é isso que eu tenho, então vamos aqui. Ou seja, elas se tornavam donas do próprio prazer. Elas assumiam um protagonismo no próprio prazer que fazia com que elas realmente gozassem e tivessem uma outra qualidade de prazer sexual que elas não tinham antes, enquanto estavam casadas. Sim. Por quê? Porque o marido estaria ali todo dia, ela vai estar aqui hoje, vai estar amanhã, quem sabe no final de semana eu vou estar mais descansada e a gente tem uma relação. E aí uma outra que eu pesquisei me dizia assim, Lígia, é como se fosse ginástica. Você não tem vontade de ir, mas depois que você vai, você diz assim, ai, que bom que eu vim. Então, fazer sexo também é um pouco essa provocação, né? Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Muito bom. Bom, muita gente diz que o excesso de intimidade ele pode matar o erotismo. E a gente vê isso no dia a dia, né? E é real, né? Por que você acha que isso acontece e como a gente consegue equilibrar essa proximidade e o mistério do dia a dia de um casal? Boa pergunta. Bem, trazendo um pouco a ideia platônica, né, do amor-paixão, Safo, que foi uma poetisa da Grécia Antiga, ela foi a primeira a descobrir que Eros é um enigma doce e amargo. Por que doce e amargo? Porque quando a gente não tem, a gente deseja. Quando a gente conquista, a gente não deseja mais. O que isso quer dizer? Que para o desejo permanecer, tem que ter sempre uma lacuna. E como isso se traduz no dia a dia dos casais? Os casais não podem entender tudo do outro, saber tudo do outro e achar que o outro é um enigma já decifrado. É importante que cada um do casal tenha uma vida individual, própria, encontre em si novos desejos, novas atividades. Então, muitos casais se acomodam e parece que a convivência vira só uma repetição
chata e cansativa. Quando um dos dois faz uma mudança, resolve estudar depois dos 40, resolve que vai fazer uma maratona, isso traz uma energia nova que faz com que o outro do casal tenha que se mexer. E é muito erótico. Então, eu acho que uma grande saída contra essa monotonia da repetição, do longo tempo juntos, é cada um saber alimentar em si seus próprios desejos, além da relação. Sim. E você, nessa pesquisa toda, você entrevistou mulheres divorciadas depois de casamentos muito longos. E você fala das transformações que elas viveram na sexualidade. O que mais chamou a sua atenção na pesquisa dessas histórias? Tá. O que me chamou a atenção é justamente isso, que o aspecto psicológico preponderou no aspecto médico-fisiológico. Então, apesar de elas estarem sentindo a menopausa, e elas estavam sentindo isso, o desejo de viver algo novo, de se apaixonar, foi maior. Então, essa foi a grande descoberta, o quanto o aspecto psicológico tem um peso grande na satisfação e no desejo, tá? A gente cuida da parte médica e a gente depois vai para a parte psicológica e vai para a parte, digamos, existencial, porque eu entendo eros e erotismo muito além da sexualidade. Sim. É essa conexão com o mundo, com as pessoas, é esse elan vital, essa vontade de viver, né? Que a gente sabe que hoje o mundo vive um certo declínio, né? Um declínio do desejo de viver, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão muito compulsivas nas redes, mas muito pouco interessadas em se relacionar. A gente vive hoje até o que a gente pode chamar de uma crise de heteropessimismo, um pessimismo generalizado. Sim. Em quem está solteiro, que não encontra parceria, e em quem está casado, que não encontra alegria, satisfação e prazer na conjugalidade, no namoro, no parceiro. E é uma coisa muito interessante, né? Porque cada vez mais a gente vê grupos de mulheres acima de 50, 60 anos e que estão bem em não se relacionar e acabaram se encontrando de alguma forma nesse sentido, né? Sim, esse é um movimento também que eu observo, onde o amor romântico ele perde uma centralidade, uma importância, e outras formas de prazer e de relação, e eu coloco aí uma ênfase grande nas amizades, né, tomam um certo protagonismo da cena. A gente vê muito isso assim, mulheres viúvas, que são as viúvas alegres, que dizem assim, cuidei dos filhos, cuidei do marido, cuidei da sogra, do sogro, do pai, da mãe, agora eu quero viajar, quero ser feliz, quero sim ter um namorado, e algumas mulheres conseguem viver casos de viagem, romances passageiros, porque não tem mais aquela expectativa de criar família, né? O compromisso é consigo mesmo, com o próprio prazer. Né, eu chamo elas de senhoras de si, porque elas estão realmente... E cada vez mais, esses grupos têm aumentado muito, muito, né? Muito. Inclusive tem agências que fazem hoje viagens justamente para esse grupo de mulheres, né? Sim. Então é uma coisa que a gente vê cada dia mais, né? Exato, o mercado já entendeu, Não, o mercado já né? entendeu super, né? Bom, na segunda parte do livro, então, você fala um pouquinho sobre as travessias, justamente sobre essa mudança. O que você acha que essas mulheres descobriram sobre o próprio prazer depois das separações? Elas descobriram exatamente esse ponto, que não é o outro que é responsável pelo prazer delas. Então elas saem de uma posição de objeto, de criar no outro desejo, ou seja, uma posição passiva, né? Então elas não estão tanto naquele lugar de ser a mulher troféu, a mulher do corpo perfeito, elas querem gozar, elas querem ter prazer. E aí elas tiram também um peso do outro, no caso das relações heteronormativas, né, heterossexuais, de ser o responsável pelo prazer delas. Sim. Elas falam mais o que elas querem, o que elas não querem, e elas vão em busca de novas formas de prazer que não tem tanto a ver com a relação mais padrão. Então, vou experimentar brinquedinhos eróticos, né? A gente sabe que
as mulheres, mesmo mais velhas, elas continuam tendo uma possibilidade de gozar, né? O clitóris é um órgão que está lá até os 80, né? Sim. Ele não envelhece, os corpos envelhecem, mas o prazer não envelhece. Não, e as pessoas estão tendo mais liberdade para falar sobre isso, para agir dessa forma, né? Isso. Uma coisa que a época das nossas mães, elas não tinham essa liberdade de ter essa liberdade de expressão mesmo, né? Exato. As mulheres, quando tinham 40 anos, 50 anos, elas tinham até vergonha Sim, de falar sobre isso, né? de alguma forma, de deixar transparecer que tinha uma vida sexual ativa ainda. Sim. E das mulheres que estão separadas, mas sem uma parceria amorosa no momento, como elas podem cuidar das próprias necessidades afetivas e sexuais sem o seu parceiro? Isso que a gente já vem falando, né? Tem crescido muito o número de mulheres que não estão encontrando uma parceria à altura. Então, eu acho que elas estão sendo inventivas, elas estão sendo mais criativas. Se não encontram aquele parceiro para, digamos, pensar numa relação de futuro, porque muitas não querem mais, elas se permitem experimentações. Homens mais novos, casos de viagem, ou então isso que a gente chama da sublimação, né? Sim. Que é onde a energia erótica vai para outros lugares, para escrever, para ler, para viajar, para pintar, para descobrir novos prazeres. E também um prazer que é muito autoerótico, né? Porque a masturbação começa a ser mais falada em qualquer idade, não só associada a meninos, jovens, mas a mulheres em todas as fases de vida, né? Sim. Nós mulheres não somos ensinadas, não fomos ensinadas a encontrar o prazer no próprio corpo. Como é que a gente quer ensinar alguém a nos dar prazer se a gente não sabe como, né? Sim, verdade. E uma coisa também que a gente vê no dia a dia, assim, hoje se fala muito na libido baixa, né? E acho que tem uma confusão um pouco entre o que é libido e o que é desejo. Como você vê isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que se confunde mesmo e se reduz o desejo a só a questão da libido. A libido é um aspecto do desejo. O desejo é mais amplo, né? Quando a gente entende libido baixa, normalmente as mulheres vêm logo procurar, né, a ginecologista e fazer, estou precisando de alguma reposição porque a minha libido está baixa. Quando você faz os exames, está tudo ok, está tudo normal. Aí a gente vai para essa perspectiva mais ampla, que engloba como está o erotismo. Essa pessoa está numa parceria, como é que está a intimidade, o quanto ela está à vontade para ser ela mesma, o quanto ela tem que descobrir novos prazeres, descobrir o próprio corpo, né? Ou descobrir o próprio desejo na vida. Então, eu acho que a gente tem que ampliar mesmo essa conversa, né? E tem essa confusão mesmo, né? Porque a questão da libido, acho que tem uma questão muito relacionada à parte do hormônio. E uma coisa que a gente vê, é um momento muito desafiador, digamos assim, porque é aquela mulher que ela perde a libido porque tem uma questão hormonal envolvida, ela perde a libido porque ela tem um relacionamento às vezes longo, e por outro lado ela quer aproveitar e ela quer buscar esse desejo todo que ela perdeu de alguma forma. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito no movimento, no consultório ginecológico, que é isso, faz alguma coisa porque eu preciso resgatar aquilo que eu tinha lá atrás, né? E não é só uma questão hormonal, acho que entra muito essa questão emocional e psicológica, né? Sim. Essa abordagem é em conjunto, né? É muito conjunto. Bom, muito bem. Bom, vamos falar um pouco do livro, né? Então, o seu livro se chama Artimanhas de Eros. Quais são para você as principais artimanhas de Eros para continuar vivo numa relação madura e longa? Encontrar o prazer em si mesma. Independente de estar com o corpo perfeito, independente de estar na situação e na parceria ideal, tomar o protagonismo do próprio prazer, né? E se na relação sexual isso não for suficiente, entender que Eros é conexão com o mundo. Então, você vai ter prazer nas suas amizades, nos seus hobbies, no seu trabalho. Então, eu diria que é isso. Vamos trazer a questão para uma perspectiva mais ampla.
E você começa o livro dizendo que os corpos envelhecem, né? E o desejo, ele tem idade ou não tem idade? Não tem idade, não envelhece. Não envelhece. Não, eu acho que essa é a principal mensagem. E o que você diria para uma mulher que sente os efeitos do tempo no corpo e percebe que a libido é bem diferente de antes? Então, como que a gente aborda isso? A libido vai se transformar. Não vai ser exatamente a libido dos 20, dos 30, mas ela vai ganhar uma sabedoria sobre o próprio corpo e uma autorização para curtir a vida, porque depois dos 40 a gente sabe que a gente está na metade da vida para frente, metade já passou. E eu sempre gosto de lembrar, o que é que você deixou para trás? Agora é a hora, não pode mais deixar para depois. É a hora de resgatar o que ficou pelo caminho. E muitas vezes o desejo aparece aí, quando a mulher descobre, eu deixei o que pelo caminho? O que é que eu preciso resgatar? Né? E aí ela se prioriza. Sim. E uma mulher que se prioriza é uma potência. Sei, cada dia mais, né? Acho que a gente vê isso todo dia e as mulheres se reinventando, né? Sim, sim. Bom, e para encerrar, se Eros pudesse deixar uma mensagem aqui pra gente, para as mulheres 40 a mais, qual seria essa mensagem? Acho que essa mensagem é: Eros não envelhece. Se seu corpo envelheceu, o seu desejo está mais vivo do que nunca em algum lugar. Procure ele, descubra o que ele quer de você e vamos para a vida, porque a vida é curta. Maravilha, perfeito. Bom, queria te agradecer, assim, acho que foi incrível. E queria que você falasse um pouquinho do livro só, para as pessoas saberem quando vai ser lançado, aonde que elas podem adquirir o livro. Então conta um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, eu estou na fase ainda dos acabamentos, né? E estou procurando a editora, mas eu acredito que ele vai ser lançado em 2026. Estou com esse desejo. Esse objetivo, muito bem, o desejo. Né? Meu desejo, meu objetivo. Uhum. E esse livro, ele já vem sendo gestado há muito tempo, porque começou uma pesquisa na PUC em 2011, e agora em 2024 eu descobri uma pesquisa muito parecida com a minha, feita por uma ginecologista de Brasília, com a orientação de uma psicóloga, da Valesca Zanello, e a ginecologista Gerli Araújo. Eu entrei em contato com ela, trocamos ideias, e eu falei, olha, eu vou atualizar minha pesquisa, porque eu acho que tem algo aqui que precisa ser dito e mostrado para as mulheres nesse momento, que o tema da menopausa está em evidência. Sim. E acho que é hora da gente falar desse tema, sair, né, do esconderijo e deixar isso à luz, à mostra, à vista. Acho que mais do que nunca as mulheres estão assumindo o que elas querem para elas, com força, com prazer, com coragem e com potência. Maravilha. Bom, é um tema super importante, o desejo, a libido, na mulher 40 a mais. Então, venham atrás, vamos atrás disso, vamos buscar as pesquisas, vamos ler o livro. Temos muitas coisas interessantes para contar para vocês. Obrigada.